Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 1h da tarde em ponto. Eu estou aguardando a sua participação. Envie a sua mensagem pra gente através do número do WhatsApp que está aí na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para o QR Code. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 15ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo a proibição da comercialização de cabos de cobre e tampas de bueiro. Aprovado também projeto de lei do vereador Luiz Cirilo sobre a obrigatoriedade dos hipermercados localizados em Campinas utilizarem aviso sonoro para atendimento de pessoas com deficiência visual. Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara se reúne e analisa 28 projetos. E no esporte, enfim, Ponte Preta conquista a primeira vitória fora de casa e com 2 jogadores a menos. Já então nós balançamos as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes nós vamos falar sobre o clima, porque um dia nós temos recorde de calor com mais de 37 graus e logo em seguida temos uma frente fria que derruba para cerca de 17 graus, então uma grande amplitude térmica. Para falar sobre este assunto em um pouco tempo de espaço, de um dia para o outro, e também a chegada da primavera, eu aciono a nossa repórter Mariana Meira, que está no CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, e tem mais informações sobre esta estação. Seja bem-vinda, Mari, e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que assistem a gente ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Gabriel, exatamente, depois daquele calor escaldante em Campinas na terça-feira, em que os termômetros aqui em Campinas marcaram 37,9 graus, eu confesso que eu não imaginava que eu fosse estar usando uma blusinha de lã em plena quinta-feira, O tempo virou de repente e todo mundo ficou perdido. O que aconteceu? Por que esquentou demais? Por que esfriou demais? O que esperar para os próximos dias? Nós estamos aqui no CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, para conversar com Bruno Baini, que é meteorologista daqui do CEPAGRE. Bruno, o que aconteceu que de repente todo mundo tirou o edredom de novo que estava guardado? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Então, nós tivemos essa passagem de frente fria, Antes dessa frente fria passar, nós tivemos essa massa de ar quente, persistente e que acabou se intensificando ao longo dos dias e culminou na maior temperatura que o CEPAGRE já registrou no mês de setembro em mais de 30 anos de observação. Após a passagem dessa frente fria, as temperaturas começaram a amenizar, apesar da gente não ter tido uma passagem pelo continente dessa frente fria, ela atuou mais junto ao litoral, mas as temperaturas tiveram um declínio bastante acentuado. Agora, conforme essa frente fria se afasta, a massa de ar frio vai se afastando, as temperaturas devem voltar a subir gradativamente, apesar de que as manhãs ainda vão ter temperaturas um pouquinho mais amenas, especialmente amanhã. Bruno, muita gente diz que está tudo esquisito, é o fim dos tempos. Não, na verdade, os meteorologistas também estão se surpreendendo um pouco com os fenômenos que têm acontecido, Sim, com certeza, Nós temos tido eventos extremos, um após o outro. Recentemente, o IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, lançou o 6º relatório deles, em que alguns detalhes são colocados, estudos são aprofundados um pouco mais, e a conclusão é de que eventos extremos vão ocorrer de forma mais frequente e mais intensa ao redor do mundo todo. Bruno, como é que o CEPAGRE atua nesse monitoramento? A gente se diverte, a gente dá risada, mas a verdade, esse é um trabalho sério, Inclusive, eu vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar para a gente
algumas das telas que são utilizadas aqui no CEPAGRE para que esse monitoramento que é feito para identificar as chuvas que vêm, a frente fria que vem, né? Como é que tudo isso chega para a gente, né, Bruno? Isso, no caso, é um GIF animado, é uma ilustração? Exatamente, isso é uma sequência de fotos, de imagens de satélite, desde o horário da amanhecer até agora o começo da tarde, e a gente consegue perceber a configuração de nuvens na América do Sul, no Brasil, no oceano. A gente tem aqui a presença do sistema de baixa pressão, o ciclone extratropical e a frente fria que passou aqui pelo estado mais no começo da semana. Conseguimos perceber a nebulosidade mais no setor norte do país, na região sul, e os meteorologistas fazem esse acompanhamento e verificação da previsão dia a dia, não só utilizando as imagens de satélite, esse e outros canais que têm propriedades diferentes e mostram características diferentes da atmosfera, mas também dados de estações meteorológicas, dados de radar meteorológico, informações de tempestade, descargas elétricas e assim por diante, e também o uso de modelos matemáticos de previsão do tempo, que são softwares que resolvem as equações governantes da atmosfera e nos dão uma ideia daquilo que é esperado para os próximos dias. Então quer dizer que tudo aparece ali, né? Os pesquisadores conseguem acompanhar, apesar de muitos fenômenos virem meio de última hora, na surpresa. Eu vou passar o sinal para o Gabriel, porque ele que é um jornalista ativo, né? Troca de roupa o dia todo, vai para o estúdio, sai do estúdio, agora está todo fitness, indo para academia. Tenho certeza que tem alguma pergunta a nos fazer, né, Gabriel, sobre essa mudança de temperatura. Tenho sim, Marimeira. Você sabe que a gente sai com várias roupas ao longo do dia justamente por essas mudanças que acontecem ao longo do dia. Então, de manhãzinha frio, ao longo do dia vai esquentando. À noite, quando nós vamos na academia, aí novamente a gente sente frio. Então, tem que ter várias trocas de roupas. Bruno, já foi citado aqui então sobre essa mudança de temperatura, né? Que de um dia recorde, uma temperatura chegando a 37 graus para a chegada de uma frente fria e temperaturas na casa dos 17. Portanto, uma amplitude térmica de 20 graus em poucas horas. É claro que todo mundo sente bastante. Essas mudanças nos extremos, então assim, quando tá calor, tá muito calor. Quando tá frio, tá muito frio. Tem a ver com ciclos climáticos que acontecem de tempos em tempos e também com as épocas. Então é normal agora na primavera este tipo de mudança. Ou você entende que a ação do homem favorece esses eventos climáticos que são intensos? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. A gente pode explicar dessas duas formas. Até certo ponto é natural, é normal acontecerem esses extremos, né? No caso, a passagem de uma frente fria. A frente fria justamente é uma área de transição entre uma região de temperaturas mais quentes e uma massa de ar mais frio que avança sobre essa região que estava sendo ocupada, por assim dizer, por essa massa de ar mais quente. Mas a intensidade com que elas têm acontecido e os indicativos, né, a frequência, a severidade desses eventos pode estar, sim, associada, relacionada com as mudanças climáticas e o aquecimento global de que todos nós já ouvimos. Então a gente pode dizer que esses fenômenos podem voltar a acontecer ainda com mais frequência, né, Bruno? Ou seja, as mudanças climáticas estão em curso e os resultados vão vir ao longo de anos. Vai piorar, né? Com certeza. É preciso preparo tanto da população quanto das autoridades competentes, né, que gerenciam os recursos e meios de defesa civil. Porque, de fato, esses eventos eles vão ficar mais frequentes, mais duradouros e mais extremos, né? Inclusive, um artigo recentemente publicado por uma pesquisadora aqui do CEPAGRE, a doutora Ana Ávila, em colaboração com outros pesquisadores, falando das ondas de calor aqui em Campinas e região, que elas têm sido mais frequentes, mais duradouras e mais intensas, né? Ano passado, nós tivemos também a maior temperatura que o CEPAGRE já registrou em todos os tempos. Então, é necessário que a população esteja ciente disso e se prepare.
Bruno, a gente está no segundo dia de primavera, já é o segundo dia de primavera e a gente ainda não sabe muito bem o que esperar para os próximos meses, próximos dias. Aquele calorão que muita gente, inclusive, falou que bateu 40 graus, 44 em alguns termômetros lá do Taquaral. Eu não duvido, porque realmente estava muito quente. Ele vai voltar? O que esperar para os próximos dias? No final de semana a gente deve ter temperaturas que não vão subir tanto em função de nebulosidade, pancadas de chuva que vão ocorrer na nossa região. Mas ainda na semana que vem a gente deve ter uma nova elevação nas temperaturas. Não deve ser tão intensa quanto foi nesses últimos dias, antes da frente fria, mas devemos superar os 35 graus Celsius mais uma vez. Os indicativos é que o mês de outubro vai ser um pouco mais quente do que a média, vai ser um mês relativamente mais quente. Novembro nós esperamos temperaturas em média um pouco mais amenas, o que talvez possa ter a ver com a chegada do Laninha mais uma vez, né, o retorno do Laninha, que tende a deixar o verão com temperaturas mais amenas. Evidentemente os prognósticos climáticos sazonais, esse de longo prazo, eles não são hábeis, eles não são feitos para determinar eventos meteorológicos específicos, né? Então a gente pode ter um mês com temperaturas em média mais aquecidas e ainda assim ter um ou outro evento de frio, inclusive frio extremo. Mas em média nós vamos ter uma primavera um pouco mais quente, com exceção do mês de novembro. Agora, Bruno, uma pergunta que não quer calar. Quem tem rinite, sinusite, problema respiratório, sofre com a secura, está sofrendo muito impacto dessa falta de chuvas, não só o nosso corpo humano, mas a natureza, o meio ambiente está pedindo chuva. O que nós podemos esperar também para os próximos meses? Dá para planejar alguma coisa para esse ano ainda? Bom, em questão de umidade, né, à medida que a gente vai avançando nos meses, vai chegando ao final do ano, a gente tende a ter aquelas pancadas de chuva recorrente, que tende a aliviar um pouco, né, a questão tanto da umidade relativa do ar baixa, quanto a própria poluição do ar e outros materiais que ficam em suspensão da atmosfera, como o próprio pólen. Mas, ao longo do mês de outubro, quem sofre com rinite ainda deve sentir um pouco, sim. Então, muita água, muita hidratação e cuidar da saúde, né? Com certeza. Bruno, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo trabalho aí para vocês e que siga longe aí. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia para vocês. Olha só, Gabriel, então a gente sabe que o tempo tá louco, a gente fala, esse tempo tá doido, tem dia que a gente quer colocar uma regata, tá sofrendo de calor, no outro a gente coloca um edredom a mais na cama, mas agora não tem desculpa para você pular a academia, porque já estamos aqui com a previsão do tempo mais ou menos planejada, dá para levar para o carro algumas trocas de roupa, né? Temos que nos preparar então, né? O Bruno disse aí então chuva para o fim de semana, né? Essa previsão do sol entre nuvens e também sobre o calor na próxima semana. Mari Meira, muito obrigado por todas as informações diretamente do CEPAGRE na Unicamp. Hora de falar sobre emprego agora, hein? Você que mora na cidade de Montemor, aqui próximo à cidade de Campinas e está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, preste atenção nestas vagas. Montemor está com vagas abertas para pedreiro, corretor imobiliário, promotor de vendas, analista de processo, ajudante geral, pintor eletrostático, montador de estrutura metálica, operador torno CNC, assistente de compras, e-commerce, marketing ou mídia social e programador de produção. Mais detalhes destas vagas o interessado encontra no site www.montemor.sp.gov.br. Lembrando que se você acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br, você também tem a descrição de todas as vagas que estão disponíveis aqui para a cidade de Campinas. 1h15, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta a Mina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios, vem para falar sobre as notícias da Metrópole de Campinas, vamos repercutir coletiva do governador, tem as notícias do Legislativo, já que ontem foi dia da 15ª reunião ordinária, vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, tem previsão do tempo para esta sexta-feira, muitos assuntos, não saia daí que o intervalo é rapidinho.
Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, fazendo aquela atualização dos casos da Covid-19 no nosso país. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil somava 21.283.567 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 592.316 óbitos somados até o momento e no estado de São Paulo, 4.354.658 casos da doença já foram registrados, com 148.495 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha, na nossa região, 380.398 casos confirmados e Campinas, até esta quarta-feira, somava 138.556 casos. Lembrando que as atualizações acontecem sempre no final das tardes. Indaiatuba, 31.343 casos, Sumaré, 31.053, Hortolândia, 27.265, Americana, 27.243, Santa Bárbara do Oeste, 23.505, Paulínia, 15.659, Valinhos, 14.854, Itatiba, 14.785 e agora municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 em nossa região. Vinhedo, depois aparecem as cidades de Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E agora a gente vai falar dos óbitos aqui nos 21 municípios da RMC. São 11.100 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até esta quarta-feira, somava 4.461 mortes. Sumaré, 977, Americana, 838, Santa Bárbara do Oeste, 810, Indaiatuba, 784, Hortolândia, 726, Valinhos, 395, Itatiba, 325, Paulínia, 298, Nova Odessa, 241 óbitos, Montemor, 213. Na sequência, nós temos Vinhedo com 210 e agora municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos na cidade de Campinas, mais 10 foram registrados, 7 acima dos 60 anos, 3 abaixo dos 60 anos, um homem de 32 anos, um outro homem de 46 anos que não tinha comorbidades, saudável e perdeu a vida para a Covid-19, assim como um homem de 55 anos. Mina Abreu, vamos repercutir agora a coletiva do governo do estado que aconteceu ontem, porque tem informação importante em relação à vacinação. O anúncio feito é a antecipação de 12 para 8 semanas do intervalo da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, a Pfizer. O governo de São Paulo antecipa de 12 semanas para 8 semanas a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. Essa medida vale a partir de sexta-feira, dia 24, e quem já recebeu a primeira dose desse imunizante poderá concluir o seu esquema vacinal 4 semanas antes do prazo inicialmente indicado na sua carteira de vacinação. Cerca de 2 milhões de doses estão sendo encaminhadas no dia de hoje para os 645 municípios, para que a gente possa, então, fazer essa antecipação e a conclusão do esquema vacinal. Então, a orientação é para que cada cidadão do estado de São Paulo que já recebeu a primeira dose confira a carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando no calendário, ou seja, a data que está lá marcada, 28 dias antes da data, então vai ser feita a segunda dose. A gente aguarda, inclusive, uma nota da Prefeitura de Campinas para saber como será feito, se
vai ser um agendamento automático, se tem que ligar ou entrar no site para reagendar, a gente aguarda essa orientação. Até porque a gente lembra que preferencialmente as doses da vacina da Pfizer estão sendo ministradas nos adolescentes. Então muitos estão tendo aí o agendamento para a segunda dose, estavam agendados para dezembro. A gente aguarda então essa orientação para saber como será especificamente aqui em Campinas esse adiantamento, digamos que de 4 semanas para a segunda dose da vacina. E de acordo com a prefeitura, nós tínhamos inclusive a vacinação aí até esta quarta-feira de 1.562.440 doses aplicadas, sendo que 647.425 pessoas já foram imunizadas com as 2 doses e 4.463 pessoas tomaram aí o reforço, que neste momento a gente lembra que é para a população maior de 80 anos e esta semana também abriu aí o agendamento para os imunossuprimidos maiores de 18 anos. E ainda sobre a vacina, ontem o estado de São Paulo anunciou a distribuição de 2,5 milhões de doses para 5 estados brasileiros. Conforme acordos previamente assinados, serão liberados aos estados um total de 2.500.000 doses da vacina do Butantan, para que mais brasileiros nos estados do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil possam ser mais rapidamente imunizados. Segura e eficiente, uma em cada 4 doses de vacinas aplicadas no mundo foi a vacina Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em Pequim, na China. O que faz da Coronavac a vacina mais aplicada em todo o mundo e utilizada em 32 países, é o imunizante que mais salvou vidas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan, como todos sabem, entregou 100 milhões de doses para o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ao Ministério da Saúde, cumprindo e até antecipando o prazo de entrega da vacina para o braço dos brasileiros. Agora, Mirna Abreu, aquele acompanhamento que nós fazemos aqui sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. De acordo com a prefeitura, a gente tinha aí uma taxa quase chegando aí um pouco mais, olha, de 193 leitos disponíveis, 151 estavam ocupados nesta quarta-feira. Lembrando que agora nós temos 74 leitos, lá na rede SUS Marugate, de urgência e emergência. Então, nós temos 17 leitos livres. Nós temos agora, tínhamos 45, agora na Unicamp temos 30 leitos disponíveis, dos quais 29 estavam ocupados. E na rede particular, 89 leitos disponíveis, dos quais 65 ocupados. A gente percebe o movimento da rede de saúde no geral em reduzir os leitos de UTI Covid. Inclusive, existe uma tendência de que cada vez esses leitos sejam reduzidos cada vez mais, porque nós temos aí a redução da necessidade de internação, até por conta dos resultados da vacinação que nós temos falado aqui. O que é uma ótima notícia, né? Essa efetividade da vacina contra a Covid-19. E Mirna Abreu, eleição para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança. A gente, inclusive, já mostrou aqui no Câmara Notícia qual é a função do Conselho Tutelar, do Conselho, que inclusive é aí um colegiado que trata justamente de preservar os direitos das crianças e dos adolescentes aqui de Campinas. E vai ter eleição e a gente vai saber agora quem pode se candidatar, quais são os critérios, tudo que pode haver aí nessa eleição desse importante conselho da cidade, na reportagem de Michel Amorim. Está
terminando mais um biênio para os membros da sociedade civil do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. E um novo processo seletivo vai acontecer. O período de cadastro de delegados e candidatos será de 28 de setembro a 28 de outubro. E a eleição está marcada para 30 de novembro, na escola CEPROCAMP, das 9h30 da manhã até o 12h30. O requisito, ele tem que estar ligado a alguma política de atendimento à criança e adolescente, né? Porque ele vai ser indicado por uma organização, né? Tem que ter um conhecimento do ECA, das políticas de atendimento à criança ou adolescente e muita boa vontade e disponibilidade. O conselho é composto por uma diretoria executiva e seus conselheiros, 14 do poder público e 14 da sociedade civil, que juntos atendem toda a cidade de Campinas. Os eleitos ficarão como titulares do cargo, seguidos dos suplentes. Todos os conselheiros da sociedade civil, eles vêm de forma voluntária, né, dedicam o seu tempo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para as crianças do município. Os interessados precisam ficar atentos às datas e horários para a inscrição no CMDCA. Para que o candidato possa concorrer a essa eleição, ele tem que ter o estatuto social da organização, a ata da indicação, a ata da diretoria, essa carta fazendo a indicação, o CNPJ da organização, o comprovante de endereço da organização, o documento, né, do candidato, e aí faz essa análise documental, de um período do 28 de setembro a 28 de outubro. Né? Esse é o período de que a gente faz toda a análise documental. Várias pautas foram discutidas recentemente, como a insegurança alimentar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, ele tem em seu escopo o controle social das políticas de atendimento à criança ou adolescente, né? Ele é um conselho paritário e um conselho deliberativo, onde o foco é a proposição de novas propostas políticas, né, de atendimento à criança ou adolescente. Tá certo, então, Meina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar sua presença nos nossos estudos, até porque ontem foi dia de reunião ordinária, a 15ª, com muitas discussões e votações. A gente começa falando da votação em segunda discussão do projeto de lei de autoria do presidente da Casa que proíbe a compra e a venda de cabos de cobre, bem como de tampas e grades de inspeção e proteção utilizadas em próprios públicos nas atividades de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos. A proposta altera uma lei de 2009 que versa sobre o tema. E Zé Carlos justifica a iniciativa. Na cidade de Campinas, como um todo, está havendo muito roubo de fios, de cabos, entre outros, tampa de bueiro, tampa de inspeção da Sanasa, entre tantas outras coisas que do poder público. Inclusive o vereador Cecílio Santos fez uma emenda colocando também nesse projeto os roubos que acontecem no cemitério, como estátua, material de bronze, coisa desse tipo. E nós temos temos aí conhecimento que só uma escola dentro do município de Campinas já foi roubado os fios e cabos 10 vezes. E aí o prejuízo fica para a escola e para as crianças que ali estudam. O presidente da Câmara afirma que esta ideia será levada para a região metropolitana. E eu, como presidente do Parlamento Metropolitano, estou levando esse projeto para toda a região nossa metropolitana de Campinas, que compõe 20 cidades, para que eles também façam esse projeto, para que não se roube aqui e venda lá. E também foi aprovado em primeira discussão na Câmara o projeto complementar de autoria do Executivo que autoriza a Prefeitura a obter
crédito no valor de R$200 milhões junto à Caixa Econômica Federal através de uma linha de financiamento chamado Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. O vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo na Câmara, justificou a medida. Ele prevê a possibilidade do Executivo contrair a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal para investir em obras de infraestrutura. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de financiamento, o Finisa, que é financiamento de investimento em infraestrutura e saneamento, justamente com condições adequadas, diferente das condições dos empréstimos normais com os bancos comerciais, para permitir que os municípios, acessando essa linha de crédito, possam investir na melhoria da qualidade de vida da população das suas cidades. Então, são R$200 milhões que está sendo aprovado hoje para fazer a pavimentação de 11 bairros que já tem projeto executivo e que aguardam há anos, décadas até, esse benefício, porque a pavimentação hoje é fundamental para a vida das pessoas, né? Quem mora numa rua sem asfalto sofre quando não chove por causa da poeira, sofre quando chove por causa do barro e muitas vezes até impede que serviços de emergência, ambulância, até de coleta de lixo possa prestar adequadamente o serviço. Então é super importante. Mas além da pavimentação, recap de algumas ruas, esse recurso vai ser utilizado também para complementar algumas obras dos corredores do BRT, né, que ao longo do projeto faltam finalizar estações, até pontes. Então esse recurso vai ajudar também a finalizar a obra do BRT, que é algo importante para a mobilidade da cidade, né? A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda vai passar por um segundo turno de votação. Se aprovada neste momento, então será encaminhada para a sanção do prefeito Dário Saad. E ainda em primeira discussão, foi aprovada pela Câmara a proposta do vereador Nelson Ossiri, que revoga na lei de 2017 o parágrafo que obriga o uso do adesivo nos carros utilizados por aplicativos do transporte individual de passageiros. A legislação trata do serviço remunerado para o transporte de passageiros no município, solicitado exclusivamente por aplicativos. O vereador lembra que este é um dos projetos que estão sendo retomados para a melhoria neste tipo de transporte na cidade. Eu estou retomando esses projetos, que consiste na retirada da placa, né, que é esse projeto que nós iremos votar hoje, e também na segunda-feira já estaremos votando o restante do pacote de melhorias, que inclui o direito à ampla defesa dos motoristas, como também a vida útil dos veículos de 8 para 10 anos, como também um bolsão na rodoviária, para que esses motoristas possam ter um pouquinho de melhoria no município, pois nós sabemos de todos os enfrentamentos e dificuldades que os mesmos encontram, começando ali pelo alto preço da gasolina, do combustível, como também a taxa da própria empresa Uber 99, que fica com quase 30% do valor da corrida. Então tudo isso precisa melhorar para que esses pais de família, né, tanto homens, mulheres que trabalham como motorista de aplicativo, né, possam trabalhar com dignidade. E essa, então, é uma outra matéria que ainda vai passar por um segundo de votação, né, segundo turno. E como o vereador Ossiri mencionou, nós temos aí outros projetos que também versam sobre o mesmo tema, mas cada um pontua uma necessidade que deve ser votado nos próximos dias. A gente segue conversando aqui, mostrando para vocês sobre a 15ª reunião ordinária, agora sobre a aprovação de um projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo. A proposta do vereador Luiz Cirilo, que foi aprovada na Câmara nesta quarta-feira, torna obrigatória que hipermercados do município utilizem o aviso sonoro para o atendimento de pessoas com deficiência visual. E o autor do projeto falou da importância deste aviso. Quem tem a visão comprometida, ele depende que um terceiro fale que chegou o momento dele. E ele tem que se dirigir ao caixa 4
por exemplo. E daí ele vai contando, provavelmente apalpando o caixa 1, o caixa 2, até chegar no caixa 4. Então, várias pessoas com deficiência visual me procuraram. Algumas estão nos acompanhando pela TV Câmara. Falaram: vereador, nós entendemos que é direito nosso, é direito federal, é direito constitucional. A Constituição Cidadã, que foi promulgada em 88, já previa contemplar as pessoas que têm deficiência visual ou uma visão reduzida, de ter também um atendimento digno, não é prioritário, é digno de um estabelecimento que queira receber essa pessoa com certa deficiência. E aí, esse projeto obriga que os hipermercados localizados no município de Campinas, que os monitores que indicam o caixa disponível para atendimento, ficam também obrigados a colocar o aviso sonoro para atendimento das pessoas com deficiência. Projeto de uma única folha, de uma única página, mas eu acho que tem uma abrangência, totalmente com o momento que nós vivemos hoje, de integrar realmente as pessoas que têm deficiência. E a Câmara aprovou também, em primeira discussão, o projeto de autoria da vereadora Paola Miguel, que altera uma lei de 2009 que trata dos critérios para a denominação de vias próprios e logradouros públicos em Campinas. A proposta impede denominações de vias e logradouros que façam qualquer referência a pessoas relacionadas a violações de direitos humanos ou a crimes de lesa humanidade. A autora detalha o projeto. E isso a gente está falando de a gente não tá ali homenageando escravocratas, a gente não está homenageando pessoas que no passado cometeram crimes contra a sociedade. Então isso faz com que cada vez mais a gente tenha na nossa cidade que os nossos heróis sejam de fato pessoas que foram heróis e não, na verdade, pessoas que foram torturadores ou criminosos e que às vezes acabam aparecendo como nome de rua. E o projeto vai passar por um segundo turno de votação e a vereadora, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Campinas, diz que é preciso repensar este tipo de homenagem. Alguns bairros que lembram, né, pessoas que escravizaram pessoas negras, a gente tem datas que são lembradas, que na verdade são datas onde muitas pessoas foram torturadas. Eu posso dar como exemplo a Vila 31 de Março ou o bairro Costa e Silva. Então, esse tipo de coisa a gente sabe que já está no histórico da nossa cidade. A nossa cidade ela foi a última cidade a abolir a escravatura e isso traz pra gente muitas marcas até hoje. Então, daqui para frente, pelo menos, que a gente consiga lembrar dos nossos verdadeiros heróis que lutaram contra essas pessoas e que foram muitas vezes apagados da história. Não dá mais pra gente ficar homenageando pessoas que cometeram um crime contra a humanidade, principalmente. Então eu acredito, né, que os outros vereadores também têm esse mesmo entendimento. E Mirna Abreu, além das discussões e votações da 15ª reunião ordinária, nós temos aqui na Câmara também as solenidades com as entregas das honrarias. E que na última sexta-feira teve aí vários homenageados. Acompanhe na reportagem. No último dia 17, no plenário da Câmara Municipal de Campinas, a noite foi de diversas honrarias. Título de cidadão emérito, medalhas Arautos da Paz, medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, homenageados estiveram no plenário. Nós agradecemos as seguintes presenças: do Tenente Coronel PM Robson Pomilho, comandante do 1º BAEP, Tenente Coronel PM Fernando Sazaki Fagionato, comandante do 47º BPMI, Major PM Márcio de Moura Massarente, representando neste ato, o Tenente Coronel PM Enio Antônio de Almeida, do 5º BPA-MB, José Roberto de Assunção, representando neste ato o gabinete do presidente desta casa, vereador Zé Carlos. Sargento PM Carmen Silvia de Almeida Leite, presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde de Piracicaba.
Quero aqui agradecer muito ao Major Jaime pela honra de ter sido convidado para entregar essa honra aos nossos soldados. E que é um prazer muito enorme, muito grande. Aqui ao lado do Major Jaime e dos nossos comandantes. Agradecer a presença de todos. Nosso deputado federal, Coronel Tadeu, nos honra com a sua presença aqui. Coronel Renato Nery Machado, comandante do CPI 2. Coronel PM Victor Freitas de Carvalho, comandante do CPI 1, Comando de Bombeiros do Interior. Coronel PM José Ricardo Trevisan, homenageado desta noite, também um dos homenageados. E dizer que estamos muito felizes por estarmos aqui. Homenagens foram prestadas pelos parlamentares Rodrigo da Farmadic, Marcelo Silva, Nelson Osri, Igor Diego, Jorge Schneider, Luiz Cirilo, Zé Carlos, Débora Palermo, Eduardo Magoga, Rubens Gás e Major Jaime. Como eu sempre digo, é pouco, perto de tudo que os policiais militares, que todos aqui já fizeram e fazem pela nossa sociedade. Só tenho que agradecer todos os amigos que estão aqui nessa mesa, os amigos que estão sentados, as famílias que estão aqui juntamente conosco. Tem tanta gente que eu gostaria de nominar um a um, né? E eu não conseguiria, talvez eu cometesse até uma delicadeza de esquecer alguém. Mas eu quero realmente finalizar agradecendo a cada um de vocês, os agraciados que, na verdade, homenageiam outros policiais militares. E também nesta quarta-feira nós tivemos aí o trabalho das comissões e a gente começa agora a falar de uma delas. Olha, nós vamos falar agora do trabalho da Comissão de Constituição e Legalidade, que analisou projetos em tramitação na Câmara. Veja como foi a discussão. O vereador Gustavo Peta assina o requerimento que requer da Prefeitura de Campinas informações sobre a entrega das cestas básicas e hortifruti na rede municipal de ensino. Faz questionamentos como qual a frequência das entregas dos produtos, quantas cestas básicas e hortifruti são entregues por mês e quantas famílias da rede municipal de ensino atualmente recebem o benefício do cartão Nutrir. De acordo com o parlamentar, o documento se faz importante porque essas cestas são o único alimento de muitas famílias da cidade. Além da situação pandêmica e também como consequência da situação pandêmica, nós estamos vivendo uma crise social profunda, uma crise econômica. Muitas famílias perderam renda, muitas famílias possuem desempregados, às vezes até toda a família desempregada. Então esse apoio, ele acaba sendo fundamental para a garantia de uma alimentação com qualidade para as crianças na nossa cidade. São famílias de mais de 19.400 alunos da rede municipal de ensino que recebem todo mês este kit, composto de uma cesta básica e de produtos de hortifruti. O auxílio, que é uma política pública desde abril do ano passado aqui em Campinas, tem como objetivo repor as refeições que eram fornecidas nas escolas no período de quarentena, mas ele segue sendo concedido mesmo com o retorno das aulas presenciais. Cada kit é composto de uma cesta básica e uma sacola de produtos de hortifruti, como frutas e legumes, e ainda uma caixa de ovos. As retiradas são feitas diretamente nas escolas. O vereador, no entanto, faz uma ponderação a respeito desse benefício. Agora as atividades presenciais voltaram, mas voltaram como opção para o conjunto das famílias. Não é uma obrigação por conta da situação pandêmica que nós ainda vivemos. E há uma proposta da Prefeitura em diminuir e até deixar de fazer essa entrega. O que nós estamos requerendo e conversando com a Prefeitura é para que isso não ocorra, porque muitas famílias ainda continuam optando pelas atividades remotas, por questões vinculadas à saúde, à segurança, e precisam desse apoio
como complemento, né, a sua renda familiar, na verdade, a questão da segurança alimentar. E a reportagem que você acaba de conferir é a respeito de um requerimento assinado pelo vereador Gustavo Peta, encaminhado à prefeitura, que pede informações sobre um dos mais importantes benefícios, como você acabou de ver aí, a alimentação nas escolas, que hoje faz a distribuição aí de cestas básicas e de cestas de hortifruti. Agora nós vamos acompanhar então como foi o trabalho da Comissão de Constituição e Legalidade nesta quarta-feira. Na sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara, foram analisados 28 projetos. O presidente do colegiado, o vereador Carmo Luiz, fez um balanço deste encontro. Do prefeito, de vereadores, muitos aprovados, projetos de grande importância social, que refletem de forma direta na vida do cidadão, do usuário, em impostos, com descontos, refis. Então foram uma série de projetos. É importante ressaltar que nós tivemos que fazer algumas audiências e reuniões como estas aí com quase 30 itens, porque nós estamos voltando de uma pandemia e na época das sessões que eram feitas através do online, nós já dávamos o parecer no momento. E agora não, a comissão tem que dar o parecer para depois vir para a sessão. Do total de projetos, 2 tiveram pedido de vista, 17 aprovados e 9 arquivados. De todas essas propostas, 9 infelizmente foram arquivadas. A partir desse momento elas já não servem mais, ela vai para o arquivo da Câmara e se o autor não pediu vista, que foi o caso de um deles que pediu vista para reorganizar, adaptar a sua lei, colocar uma emenda, ela vai para o arquivo. E as 17 que foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Legalidade já entram nas pautas seguintes das próximas reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Campinas. Participaram da reunião os vereadores Igor Diego, Felipe Marquesi, Guida Calisto, Paulo Búfalo, Jorge Schneider e Rodrigo da Farmadic. E ainda estiveram presentes os parlamentares Nelson Osseri, Juscelino da Barbarense e o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Os parlamentares destacaram um debate que foi mantido durante o encontro. O que prevalece, eu acho que numa casa democrática, numa casa de leis, numa república, o que prevalece é o direito ao debate, as diferenças, as posições diferentes, as visões diferentes. Muitas vezes, projetos meritórios, em função do debate, nós percebemos o seu mérito, mas muitas vezes, infelizmente, ele não é legal. Ele vem com algum vício de iniciativa que pode causar algum tipo de problema jurídico. E este é o primeiro filtro. Mirna Abreu, ontem também nós tivemos a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do Instituto Federal São Paulo Campus Campinas. Ontem, a discussão foi a respeito do acesso das pessoas ao Instituto, como essas pessoas têm a informação ou não, o conhecimento de que esse Instituto funciona em Campinas, ali no distrito do Campo Grande. E, ao final, a presidente da comissão, a vereadora Guida Calisto, falou da atuação do grupo para mudar esse cenário. A gente vê ainda que poucas pessoas sabem que tem um Instituto Federal, uma instituição de ensino com tamanha qualidade. Eu visitei o Instituto, eu vi as condições de trabalho ali, a organização. Embora ainda falta concluir, parte do prédio ali, de toda a estrutura, é um instituto assim, de excelência, de ensino de qualidade. Poucas pessoas, inclusive daquele território, conhecem isso, Então, poucas pessoas. A gente tem feito panfletagem divulgando isso nas feiras lá da região do Campo Grande, nas escolas, e a gente percebe isso. Então, quer dizer, é uma instituição que está na nossa cidade e poucas pessoas aqui da nossa cidade sabem. E o que ainda mais nos chama a atenção é assim, que poucos jovens, enfim, as pessoas daqui do nosso território, da nossa cidade, podem se apropriar daquele espaço. E é isso que a gente quer. A vereadora fala dos próximos passos da comissão.
A gente vai fazer uma mesa agora com os técnicos da assistência social. Eles vão trazer para nós, a perspectiva é essa, né? Que eles tragam para nós essa leitura dos territórios, né? Quais são as demandas que esses territórios apresentam e quais podem ser as parcerias estabelecidas com o Instituto Federal para potencializar a formação, capacitação dos nossos munícipes, então, enfim, né? Da população moradora aqui de Campinas. E nesta quarta-feira, a Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir a revitalização do centro de Campinas, também se reuniu e a reportagem é de Michel Amorim. Na primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata da revitalização do centro de Campinas, o grupo definiu as diretrizes de trabalho. O presidente do colegiado, o vereador Arnaldo Salvetti, fez um balanço do primeiro encontro. Foi além do esperado. Nós estamos vendo que está todo mundo imbuído de achar uma solução para o centro da cidade, buscar alternativas. Estou vendo que está todo mundo envolvido. Eu acho que esse primeiro encontro dessa comissão, ela vem a somar junto aos campineiros, a resgatar um centro que hoje está abandonado e pode se virar um centro fantasma. Os parlamentares falaram sobre diversos temas que envolvem a região central, como segurança pública, cultura e assistência social. Buscar as alternativas, buscar os prédios abandonados, ver a questão dos moradores de rua, que a gente é delicado, mas nós temos que ver, para poder achar uma saída para o centro da cidade ter movimentação, trazer cultura, falar com a secretária de cultura para fazer os eventos e um planejamento para os eventos no centro da cidade, e por isso nós vamos precisar muito do executivo, do prefeito. Fazem parte da CE os vereadores Paulo Haddad, Carlinhos Camelô, Paulo Gaspar e Jorge Schneider. Neste primeiro encontro também foi designado o relator. O relator, os vereadores escolheram o Carlinhos Camelô, vai ser o relator dessa comissão para apresentar no final o projeto que nós vamos levar para o executivo, levar para a sociedade, para começar realmente um trabalho. Sendo que nós vamos já começar um trabalho a curto, médio e longo prazo. O parlamentar adiantou os próximos passos da comissão. A ideia é convidar a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Assistente Social, para a gente ver se em conjunto a gente já começa aquilo que eu falei a curto prazo, um trabalho para realmente verificar os moradores de ruas, para ver qual é melhor andamento, né, para essas pessoas que estão hoje no centro da cidade de Campinas. E olha só, a gente acaba de falar aí do trabalho das comissões. Hoje tem mais trabalho, mas antes de uma reunião de comissão, daqui a pouco, às 15h, nós temos a 36ª audiência pública com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Nessa audiência vai ser discutido um projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata do livre comércio em instalações removíveis. Na verdade, é uma mudança na lei que regulamenta o comércio em instalações removíveis aqui na cidade. Essa audiência pública vai ser conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. E logo em seguida, às 16h, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, nós temos a reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. Então você assista, fique ligadinho aqui na TV Câmara Campinas para acompanhar todas essas discussões. E olha só, amanhã nós temos aqui uma reunião de suma importância, não só para Campinas, como para toda a região. É que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai discutir aqui na Câmara Municipal o orçamento do Estado para o ano que vem. Essa audiência pública vai ser a partir das 10h da manhã. Então, é como a gente fala da audiência pública que discute o orçamento para o município, agora em termos estaduais. Ela será presidida pelos deputados Dilma Santos e também de Seu Dalben, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. O público pode comparecer no plenário, lembrando que aqui o plenário da Câmara de Campinas, em função da pandemia, permite que seja
esteja aí ocupado 35% da sua capacidade, ou ainda pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, no canal 4 da NET, no canal 9 da Vivo Fibra, também nas nossas redes sociais e ainda, como é um evento da Assembleia Legislativa, a TV Alesp também vai fazer essa transmissão. No caso dessa audiência pública, como se trata de um órgão do governo estadual, a participação vai ser direto no site da Alesp, que é o www.al.sp.gov.br e também pelo telefone WhatsApp da Alesp, que é o DDD 11 93 404 9001. Então eu vou repetir, 11 93 404 9001. Então são as sugestões dos municípios da região metropolitana de Campinas que vão passar em relação aí ao orçamento do governo do estado de São Paulo para o ano que vem. E após esta audiência pública, às 2h30 da tarde, nós temos a transmissão da reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar, discutir e verificar o cumprimento da lei criada com o intuito de garantir a preservação da área de proteção ambiental da cidade de Campinas. Essa reunião às 2h30 da tarde. E às 7h30 da noite, nós temos uma reunião solene com a entrega de honrarias. Portanto, amanhã na sexta-feira, o Câmara Notícia, ele vai ao ar após esta reunião solene, por volta das 10 horas da noite. Então, Mirna Abreu, já te agradeço desde já pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Amanhã uma edição mais curta, mas com muitas informações. Então, já te desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, Gabriel. Na 25ª rodada da Série B, a Ponte Preta foi até Ponta Grossa, lá no Paraná, disposta a conquistar a primeira vitória fora de casa. Conseguiu, mas foi no sufoco. A primeira oportunidade foi construída pela Macaca. Fecim lançou Moisés, que cara a cara chutou cruzado. O goleirão Simão deu rebote e Richard escorregou na hora da finalização. Aos 21 minutos, André Luiz, o volante, recebeu na intermediária e decidiu arriscar. E não é que ele acertou um chutaço, lindo gol e que curva fez a bola. 1-0 Ponte. Só que aos 26 minutos, Paulo Sérgio cobrou falta. A bola explodiu na trave e no rebote, Marcelo de primeira colocou para o fundo das redes. Resposta imediata e tudo igual, 1-1. Nos acréscimos do primeiro tempo, Moisés, em jogada individual, tirou o zagueiro para dançar e bateu cruzado. Antes da bola entrar, Rodrigão colocou o pé na bola e a Macaca à frente. 2-1, tudo no primeiro tempo. Na etapa final, o jogo ganhou uma dramaticidade extra, porque aos 26 minutos, o volante André Luiz, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura perto da área e recebeu o cartão vermelho. A partir daí, foi ataque do Operário contra a defesa da Ponte. E para piorar a situação, Fábio Sanches, o zagueiro da Macaca, deu um carrinho e acertou o atacante do Operário. Como já tinha cartão amarelo, também foi expulso. Com 2 jogadores a menos, a Ponte segurou a pressão e venceu a primeira partida fora de casa. Final, Operário 1, Ponte Preta 2. Demorou esta primeira vitória da Ponte fora de casa, conquistada só agora no segundo turno, mas foi de suma importância, porque pela primeira vez em muito tempo, a Ponte consegue abrir 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, neste momento, a Macaca é a 14ª colocada, chega aos 29 pontos. O Vitória da Bahia, a primeira equipe da zona de rebaixamento, tem 25 pontos, portanto, a Macaca abriu 4 pontos de vantagem. Próximo jogo da Ponte é no domingo, 6h15 da tarde, contra o Brasil de Pelotas, que é o lanterna da competição, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli.
Depois de uma quarta-feira em que o vento deixou a sensação térmica baixa, nesta quinta-feira a temperatura já começa a subir, o sol aparece durante todo o dia. E para amanhã, sexta-feira, essa condição permanece. Então, sol durante todo o dia, sem muitas nuvens e não tem previsão de chuva. As temperaturas para esta sexta-feira já estão aqui na minha tela, olha só. 24 de setembro, mínima de 16 graus, então é um tempo estável. Ao longo do dia essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, então, amanhã, audiência pública logo cedo. Em seguida, às 10 horas da manhã, às 2h30, tem a reunião, então, da lei da Comissão Especial de Estudos que analisa a lei que garante esta área de proteção ambiental no município de Campinas. A partir das 7 horas, então, tem a reunião solene e o Câmara Notícias chegando, portanto, amanhã após esta reunião, por volta das 10 horas da noite. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.